Senhoras e senhores, muito boa noite. Boa noite também para os participantes que nos assistem pela internet, os nossos internautas. O Sebrae Minas tem a honra de recebê-los para a primeira edição da Terça do Varejo 2018. Durante todo o mês, oferecemos capacitações, consultorias e orientação empresarial em gestão. No dia 12 de abril, teremos ainda o segundo Encontro Nacional de Farmácias, o Conecta Farma, voltado para empresários do setor de farmácias interessados em se capacitar e aumentar a competitividade dos seus negócios. Para mais informações e inscrições sobre o Conecta Farma, entre em contato com o nosso 0800 570 0800 ou pelo site. Estão todos convidados. Hoje conheceremos mais sobre os cuidados que o empreendedor deve ter antes de adquirir uma franquia e os principais desafios enfrentados. Teremos também a apresentação de uma experiência bem-sucedida de franquia, as falhas e o aprendizado desse franqueado. Para iniciar as apresentações, convidamos Lina Volpini. Lina Volpini é consultora da empresa Global Tech nas áreas de estratégia, internacionalização e franchising. Foi consultora da ABF, Associação Brasileira de Franchise, e franqueada de 2 redes de varejo por mais de 10 anos. Atualmente é consultora do programa Minas Franquia do Sebrae Minas. Na sequência, teremos o depoimento do Dimitri. Dimitri é empresário e proprietário da franquia Duque & Duque, administrador com MBA em gestão e liderança de equipes de alta performance. Experiência na gestão executiva de empresas de grande porte. Com vocês, Lina Volpini. Muito boa noite a todos. Tentar coordenar aqui, né, o microfone numa mão e testar o nosso complemento aqui. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Sebrae pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje, compartilhando um pouco da minha experiência, do meu conhecimento com vocês. E faço esse agradecimento em nome da Unidade de Comércio e Serviço, na pessoa do Ogmar, né, gerente da unidade, e das suas colaboradoras, Samira e Alessandra. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. E a ideia aqui é de uma conversa bem descontraída, trazer um pouquinho para vocês da minha experiência e do conhecimento que eu acumulei ao longo desses anos no sistema de franchising. Conforme Samira disse, essa experiência é uma experiência que inclui a experiência como consultora, mas também como franqueada. Então, tive a oportunidade de passar por todas as etapas que um candidato a uma franquia passa, enfrentar todos os desafios e, em alguns casos, encontrar algumas soluções. Além disso, recentemente, o Sebrae conduziu um diagnóstico com franqueados. Foram entrevistados 17 franqueados. É um processo ainda em andamento no âmbito do programa Minas Franquia, no qual os franqueados foram entrevistados exatamente para que a gente pudesse conhecer um pouquinho melhor esses desafios. Quais são os desafios que eles enfrentam hoje, como que o Sebrae pode contribuir, né, na relação franquia-franqueado ou franqueador-franqueado. Então, eu vou trazer um pouquinho também dessa experiência. Como o nosso tempo não é muito longo, eu tentei trazer os aspectos que eu acho que são os aspectos mais relevantes no primeiro momento e aspectos, muitas vezes, não tratados, né? Muitas vezes a gente entende a franquia, a compra de uma franquia, já na etapa da compra, mas existe um processo que antecede a compra da franquia muito importante. Então, eu quis trazer um pouquinho desse processo para vocês, e porque é um processo no qual, muitas vezes, exatamente porque não existe a atenção devida, estão os grandes desafios. E, na sequência, o Dimitri, então, vai trazer, né, a experiência dele como franqueado, e tenho certeza que vai complementar as informações aí faltantes para vocês em termos de experiência como franqueado. Bom, deixa eu só testar aqui, gente. Ok. Então, conforme eu disse para vocês, a nossa palestra se chama Os Desafios de se tornar um franqueado, e, rapidamente, eu vou passar para vocês pelos seguintes itens. Primeiro, por que me tornar um franqueado? Tem o perfil empreendedor, a franquia versus o negócio próprio,
as vantagens e desvantagens de uma franquia, a etapa de seleção da franquia e a etapa de tomada da decisão. Então, o primeiro passo, por que me tornar um franqueado? E quando a gente se faz essa pergunta, na verdade, a pergunta que a gente tem que se fazer é: por que me tornar um empreendedor? Porque muitas vezes a franquia não é vista por quem está adquirindo uma franquia como um negócio próprio. Existe uma percepção equivocada, na minha opinião, de que a franquia é um negócio que vai se autogerenciar, né, que vai funcionar sozinha. Por mais que haja benefícios, e a gente vai ver alguns deles na sequência, é um negócio próprio. É um negócio que requer a presença do gestor, que requer o empreendedor no negócio. Então, requer um perfil empreendedor ou uma capacidade empreendedora, um perfil associado a habilidades que podem ser desenvolvidas, mas que, em conjunto, compõem o que a gente chama de capacidade empreendedora. E aí, a pergunta mais importante delas todas: estou tomando essa decisão pelos motivos corretos? Então, essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Um candidato à franquia. Por quê? Porque, em geral, a decisão de comprar uma franquia, a decisão de compra de uma franquia, pelo que a gente já percebeu e pela minha própria experiência, é uma decisão baseada em motivos pessoais. Ou seja, o nosso drive principal, a motivação central, é uma motivação de mudança de vida. É uma motivação de ganhar qualidade de vida a partir da abertura de um negócio próprio, de ter mais tempo, de gerenciar o seu próprio tempo, de ter mais autonomia profissional, de construir, né, uma carreira, enfim, um futuro melhor, muitas vezes, a partir de um negócio próprio. Então, essa percepção, muitas vezes, né, na maioria dos casos, eu diria, é equivocada. Por quê? Porque, na verdade, o negócio próprio, ele geralmente, principalmente nos estágios iniciais, vamos dizer assim, e aí cada negócio tem o seu tempo, né, de implantação e de funcionamento, até que você atinja uma etapa, um momento no qual você possa delegar ou ter uma equipe que possa te auxiliar, ele vai exigir, pelo contrário, ele vai exigir mais do seu tempo. Ele não vai exigir menos do seu tempo, né? Mesmo sendo uma franquia, que é o que a gente vai ver na sequência. Ou seja, muitas vezes, a expectativa de ter tempo para a família, de ter mais qualidade de vida, num primeiro momento ela é frustrada. Então, se essa decisão ela é tomada tendo como base a premissa de que, automaticamente, ao abrir o meu negócio, eu vou ter mais qualidade de vida, vou ter mais tempo para mim, para a minha família, para o meu lazer, enfim, não necessariamente isso vai acontecer. Na maioria dos casos, não acontece. Então, essa é a situação ideal, né? Vamos dizer assim, e essa é, de fato, a situação real. É o que acontece quando a gente opta por um negócio próprio. Bom, e aí, o que é importante a gente lembrar? Não são só horas trabalhadas, né? Horas não dormidas, preocupações quando você abre um negócio próprio. É claro que ele vem também acompanhado de mais autonomia profissional, ele vem acompanhado de maior flexibilidade de horários, não necessariamente de menos horas trabalhadas no dia, mas de uma flexibilidade de horário que você pode gerenciar. E, claro, que eu acho que é um dos principais motivos da abertura do negócio próprio, a oportunidade que ele traz de crescimento profissional e financeiro. Só que, junto com esses benefícios que o negócio próprio pode trazer, existem, né, além da oportunidade, existem os riscos que têm que ser avaliados. E, muitas vezes, esses riscos não são considerados. Então, o que eu gostaria de destacar para vocês é que, nesse processo de tomada de decisão, de abrir um negócio próprio, e independente de ser um modelo de franquia ou não, é muito importante que a tomada de decisão ela seja uma tomada de decisão na qual os riscos também sejam avaliados. Todos os riscos. O risco financeiro do investimento que vai ser feito, né? O risco de mercado que aquele segmento apresenta. Existem vários riscos inerentes ao negócio que se opta por abrir. Então, fazer essa análise é muito importante. Então, é uma decisão que deve ser uma decisão consciente, planejada, programada, e ela deve considerar também a capacidade empreendedora.
A capacidade empreendedora, eu gosto de dizer que é aquele espelho que a gente só gosta de se olhar no escuro. Então, a gente olha, dá aquela olhadinha, mas a luz está meio fraca, e a gente, então, acha que tendo alguma formação, algum tipo de experiência, que isso vai suprir, de alguma forma, outras habilidades que são necessárias ao empreendedor. Só que isso não acontece na maioria dos casos. Ter um perfil, ou ter a capacidade empreendedora, como eu disse, que é a soma do perfil pessoal, mais as habilidades que você já tem ou que você desenvolve ao longo do tempo, é fundamental para que você tenha um negócio bem-sucedido. Bom, e aí eu queria falar um pouquinho sobre essa capacidade empreendedora que eu tenho falado tanto e que deve ser a primeira etapa de análise de qualquer candidato à abertura de um negócio próprio, sendo ou não uma franquia. Quando a gente fala de capacidade empreendedora, a gente está falando um pouquinho de experiência prévia, a gente está falando um pouco de ser multitarefas. Quando a gente abre o nosso negócio, principalmente considerando um negócio que é uma unidade de franquia, nós estamos falando de fazer a gestão de pessoas, fazer a gestão financeira, fazer a gestão de estoque, fazer a gestão da relação com a franquia, enfim, fazer a gestão do negócio como um todo implica em ser multitarefas, estabelecer o relacionamento com o cliente, muitas vezes participar do treinamento e apoiar a equipe nesse processo. Então, ser multitarefas faz parte dessa capacidade empreendedora. Trabalhar incansavelmente, se dedicar ao máximo àquilo que se pretende fazer. Lidar com riscos e incertezas do negócio. A gente acabou de passar, ainda estamos, espero que saindo de uma crise econômica, política, que gerou impactos econômicos importantes no nosso país. E o empresário ele tem que saber lidar com essas incertezas de mercado, com os riscos que acontecem e que podem acabar impactando o seu negócio. Identificar seus pontos fracos e supri-los. Eu falei do espelho, eu vou voltar a falar do espelho. Se olhar no espelho com a luz acesa, entender quais são as limitações que eu tenho como empreendedora e como eu posso suprir essas necessidades ou essas habilidades que eu não tenho com sócio ou com treinamento. Enfim, como eu posso suprir essas necessidades, ou meus pontos fracos, ou pontos de melhoria, vamos dizer assim. Contratar e liderar pessoas é o que você faz no seu negócio o tempo todo. Você contrata o funcionário, você treina o funcionário, você acompanha o desempenho, você define metas para o seu funcionário. Você tem que ser capaz de tirar o melhor de cada um dos seus colaboradores todo o tempo, para que o seu negócio seja bem-sucedido. Então, liderar, gerenciar pessoas é fundamental. Se comunicar e estabelecer parcerias. Nunca os negócios dependeram tanto de parcerias como dependem agora. Muitas vezes parcerias virtuais, em redes sociais, mas estabelecer parcerias na sua região de atuação. No caso de franquia, como você tem um espaço geográfico delimitado pela franquia, é muito importante que dentro daquele espaço da sua atuação você consiga identificar quem são os parceiros que você que vão contribuir de alguma forma para que você traga novos e mais clientes, ou para que você fidelize os seus clientes. Gerenciar recursos no longo prazo. Muitas vezes, o cálculo do investimento inicial é um cálculo em que você faz uma conta superficial de volume, do valor a ser investido a partir da abertura e da compra da franquia. E as coisas não funcionam dessa forma. Gerenciar o recurso no longo prazo é pensar no futuro, é pensar na provisão financeira, é pensar no dia a dia financeiro do negócio, no fluxo de caixa, no seu capital de giro, é fazer o giro do seu capital. Enfim, então, é muito mais do que somente pensar no valor do investimento. É identificar tendências e inovar, identificar quem são os seus concorrentes na região na qual você se encontra, o que você pode fazer diferente, o que você pode fazer melhor, ou o que você não está fazendo melhor do que a sua concorrência. É focar nas necessidades dos clientes, ou seja, é identificar essas necessidades, é desenvolver o que é necessário para que você fidelize esses clientes. Administrar a frustração e o estresse, muitas vezes, são as horas de trabalho, são as noites que você vira trabalhando, muitas vezes, e, às vezes, o resultado daquele mês que estava previsto não acontece. Como é que a gente lida com essa frustração, mas mantém a motivação em alta, para que, no mês seguinte, a gente se empenhe da mesma forma e obtenha um resultado ainda melhor? O que eu tenho que rever para que esse resultado aconteça? Planejar e manter o foco no planejado. Sem planejamento, não há negócio que caminhe. Tem que haver planejamento de curto, médio e longo prazo para o negócio.
Gerenciar mídias sociais e clientes, já falei rapidamente, mas hoje é a maior, né, vamos dizer, é a forma mais eficiente de captação de clientes, de fidelização de clientes, de associação dos clientes à sua marca. Então, é muito importante, se não tem, suprir essa necessidade, mas ela é importante para o negócio. E, finalmente, já falei rapidamente, mas encontrar a motivação diária para superar os obstáculos. Então, não pretendo desanimá-los com tanta demanda, não, mas essa é a realidade, né? A gente tem que trazer a realidade, porque essa é a realidade de ter um negócio próprio. E é claro que ela vem com um conjunto de benefícios, como eu já disse, e de também satisfações pessoais e de ganhos financeiros, né? Enfim, mas essa análise é uma análise que... faltou intermediar conflitos, gente, ainda tem mais um. Intermediar conflitos. E essa é uma parte dessas competências, dessas habilidades. Por quê? O tempo todo no nosso negócio, a gente está intermediando o conflito. Seja o conflito do cliente com o seu funcionário, seja o conflito entre funcionários, seja o conflito do seu funcionário com o seu gerente, enfim. Então, é uma habilidade importante também. Então, é muito importante que esses itens sejam avaliados. E é claro que é um super-homem, é um super-empreendedor, né? A pessoa, ou mulher, uma super-mulher, né? Mulher Maravilha, que tem todas essas características. Mas elas são todas necessárias, e mais algumas. Aqui eu trouxe aquelas que eu acho que são as que não podem faltar no negócio, para que você tenha a base mínima para desenvolver o seu negócio. Então, eu tenho que me perguntar, eu preencho uma parte grande desses requisitos? Se eu preencho, eu tenho maiores chances de sucesso com o meu negócio. É simples assim. Mas se eu não preencho esses requisitos, eu tenho duas opções. Eu posso buscar me qualificar naquilo que eu identifico como sendo os meus pontos de melhoria, de desenvolvimento. Eu posso buscar sócios, eu posso buscar pessoas que complementem as minhas competências, que complementem as minhas habilidades empreendedoras. Em último caso, a gente sempre tem a opção de abortar também o processo, né? Mas, enfim, estou considerando aqui que vamos enfrentar esse desafio e que, dentre os itens todos citados, se não temos todos, né, se não preenchemos a todos esses requisitos, pelo menos uma boa parte deles. E os demais, vamos buscar nos qualificar para isso. Bom, então, o primeiro, vamos dizer assim, grande desafio, já que estamos falando dos desafios de se tornar um franqueado. O primeiro desafio é esse, é a capacidade de fazer uma autorreflexão sobre o meu perfil empreendedor. E parece simples e parece fácil, mas não é, mas é extremamente necessária ao andamento dos negócios. E, na verdade, é avaliar se eu tenho o perfil e as habilidades, as habilidades gerenciais e a resiliência para conduzir o meu negócio ao sucesso, independente de ser uma franquia. Eu vou reforçar isso, eu vou falar isso mais de uma vez, porque essa é um grande cuidado que todos devemos ter com a compra de uma franquia. A franquia ela traz uma série de benefícios, um modelo de negócios, um know-how operacional, mas ela não traz o empreendedor junto. O empreendedor é você. O empreendedor é quem compra e é você quem vai fazer a diferença. É isso que diferencia as franquias, as unidades de sucesso de uma mesma franquia para aquelas que não alcançam os resultados desejados, dentre outros motivos. Considerando que fizemos uma boa seleção de ponto, considerando que temos uma equipe eficiente, enfim, mas é isso que vai fazer a diferença no final. O que faz a diferença é a capacidade empreendedora, é o perfil do gestor do negócio. Bom, dando sequência, então, eu queria só lembrar para vocês do que a gente está falando, já que a gente está entrando no tema franqueado. É só para a gente lembrar o que é uma franquia. Então, um modelo de negócio próprio é um negócio que você desenvolve, cria um modelo e uma marca e abre, né, identifica os seus fornecedores. E a franquia ela é um modelo de negócios no qual o investidor ou o franqueado ele compra o direito de operar um modelo de negócios já existente e que está associado a uma marca reconhecida no mercado. Guardadas as devidas proporções, marcas mais fortes, redes maiores, menores, redes iniciantes, mas a franquia é isso. É um direito que o investidor compra de explorar, entre aspas, de usar aquela marca e de usar aquele modelo de negócios, aproveitando o know-how que a franquia já tem na operação daquele negócio. E por que eu trouxe isso? Porque eu queria falar um pouquinho para vocês dessa segunda etapa.
Vencida a etapa da análise do perfil empreendedor, né, e estando ainda na sequência, decidido a manter o investimento na compra de uma franquia, é importante que vocês façam uma análise sobre e conheçam as principais diferenças entre uma franquia e um negócio próprio. O que diferencia uma da outra? É claro que as diferenças também são muito mais densas e muito mais detalhadas do que o que eu trouxe aqui, mas eu quis exemplificar com aquilo que eu acho que é o mais relevante em termos de diferença entre uma franquia, entre adquirir uma franquia e um negócio próprio, no modelo, né, de operação deles. Então, a primeira questão do investimento. Enquanto a franquia, e aí a gente está conversando aqui, gente, eu estou falando da franquia no mundo ideal, quer dizer, aquela que, de fato, vai te entregar tudo o que está previsto antes da compra, durante, né, a implementação, a abertura e, posteriormente, a abertura do negócio. Mas eu estou falando aqui do modelo ideal, tá? A franquia que tem um suporte e uma estrutura adequadas às necessidades do franqueado. Então, primeiro, o investimento. O plano de negócios, ele é entregue pela franquia. Ou seja, a franquia, quando você aborda a franquia, ela traz para você as informações detalhadas do investimento através do plano de negócios. Quanto você tem que investir, qual que é o prazo para atingir o ponto de equilíbrio, quando que você vai começar a retornar o capital investido, né? Qual que é o ticket médio aproximado, né, que você vai ter na franquia, quantos clientes você tem que atender para atingir aquele patamar de faturamento, dentre outras informações. Então, essa informação a franquia te entrega. E, além desse custo financeiro, que inclui todas as etapas de compra, pré-abertura, abertura do negócio, você ainda tem o pagamento de royalties, que é o pagamento mensal que é feito à franquia, para que você tenha, como unidade, o direito, que você continue tendo o direito, como franquia, como franqueado, de usar a marca, de usar o know-how operacional e de receber o suporte da franquia. O negócio próprio, em contrapartida, o plano de negócios é elaborado pelo próprio empreendedor. É ele quem pensa, é ele quem levanta, é ele quem faz toda a análise de investimento necessária para a abertura do negócio. E não há o pagamento de royalties mensais. No item de marca, em geral, você compra uma marca que é conhecida e consolidada no mercado. E, por essa marca, ou para manutenção dessa marca, em âmbito nacional, você paga uma taxa de publicidade. As franquias cobram uma taxa de publicidade para que essa marca seja divulgada em nível nacional e, às vezes, regional. Depende muito do formato da franquia. No caso do negócio próprio, é o empreendedor quem vai criar, quem vai divulgar e quem vai cuidar de consolidar aquela marca. Mas não há a taxa de publicidade pela divulgação da marca. O modelo de negócios é um modelo já desenvolvido e testado, que inclui o know-how operacional e que é o principal motivo, dentre todas as entrevistas realizadas, né, e todas as conversas que nós tivemos, e aí eu incluo a minha própria experiência, para a aquisição de uma franquia. Porque você tem um modelo de negócios, um modelo que já foi testado, que já está em operação e que, teoricamente, nos quais já são feitas as correções necessárias para que ele funcione, e você tem um know-how operacional e um suporte ao longo do processo. No caso do negócio próprio, esse know-how, esse modelo de negócios, ele tem que ser desenvolvido, ele vai ser implementado e ele vai ser consolidado pelo empreendedor. Na questão do padrão de atendimento, em geral, independente do perfil da franquia, se é serviço, se é produtos ou produtos e serviços, enfim, o padrão de atendimento, o modelo de atendimento é definido pela franquia e é treinado, o treinamento é realizado pela própria franquia. Geralmente, no pacote inicial do pagamento da taxa de franquia, você já recebe um treinamento inicial, ou não, depende do contrato, mas, em geral, ele está incluído. E, ao longo, né, do funcionamento da unidade, dependendo do modelo de contrato, você recebe, então, os treinamentos oferecidos pela franquia. No caso do negócio próprio, ele tem que ser desenvolvido e implementado. Mix de produtos, geralmente, pré-determinado pelo franqueador. Principalmente, e no caso de marcas cujos produtos são a própria marca, ou são feitos unidades nas quais você só vende os produtos da marca,
com certeza, o seu único fornecedor vai ser a franquia. Então, você já tem um conjunto de produtos pré-determinado pela franquia. Pré-determinado. No caso do negócio próprio, ele vai ser definido pelo empreendedor. Gestão de marketing, redes sociais. Em geral, Facebook e Instagram, eles são centralizados, administrados pela franquia, pela franqueadora, ou eles são padronizados pela franquia, pela franqueadora. No caso do negócio próprio, a gestão é do próprio empresário. É ele quem tem que postar, fazer as criações, pensar numa estratégia de divulgação e alimentar essas redes sociais. Precificação, descontos e promoções, geralmente também são pré-determinadas pelo franqueador. Ele te diz o preço, a tabela, ou, às vezes, tabelas de preços diferentes para regiões distintas, mas, em geral, ele precifica o produto / serviço, né, que é oferecido, exatamente para que seja mantido o padrão. Ele determina descontos e, muitas vezes, promoções, as campanhas que são feitas, incluindo os produtos que vão fazer parte daquela campanha. No caso do negócio próprio, o empresário tem a liberdade para definir desconto, precificação, promoções que vão ser realizadas no negócio. Opa, passei sem querer, gente. Desculpem. Com relação à rede de fornecedores, eu também já falei rapidamente, geralmente ela é determinada pelo fornecedor, na maioria dos casos, e quando ele é o próprio fornecedor, o único fornecedor que você tem, de quem você pode comprar os produtos, é a própria franqueadora. No caso do negócio próprio, você tem liberdade para selecionar, mas você também tem o trabalho de identificar esses fornecedores. A seleção do ponto, que é um ponto muito crítico, né, bem crítico, que a gente observou ao longo das conversas com os franqueados. A franquia, ela apoia a seleção do local e delimita espaço geográfico. Eu coloquei apoia a seleção do local porque, em geral, o próprio franqueado, que é candidato à compra, já leva uma ou duas opções na região, né, na qual ele está, e as regiões que ele tem interesse. E a franquia, o que ela vai fazer, na maioria dos casos, é validar a possibilidade dele se instalar ou não naquela ou naquelas regiões. E, além disso, ela delimita o espaço geográfico de atuação. Ou seja, os contratos, em geral, eles trazem um território de exclusividade, por metragem, quilômetros, enfim, onde o franqueado ele tem exclusividade de atuação, ou seja, nenhuma outra unidade será colocada naquela região. E alguns contratos também prevêem o que eles chamam de território de preferência. Um território que é um raio um pouco maior do que o raio de exclusividade, no qual o franqueado tem a preferência para a aquisição de uma nova unidade, caso uma outra pessoa se interesse. Então, ele delimita a ocupação geográfica. No caso do negócio próprio, ela é realizada diretamente pelo proprietário ou uma empresa contratada para fornecer uma pesquisa, fazer avaliação do ponto, etc. Mas não há restrições à expansão, à questão territorial. E, por último, mas não menos importante, talvez em primeiro lugar, o contrato. O contrato com a franquia é um contrato que, muitas vezes, é um contrato de adesão, no qual os termos já estão pré-estabelecidos, de funcionamento, né, da franquia, da unidade franqueada. Então, existe muito pouca flexibilidade, geralmente, na negociação com esses contratos. Mas é importante que vocês saibam que, em geral, são 5 anos de contrato, podendo ser menos ou podendo ser mais, e que não necessariamente o contrato, ele na maioria dos casos ele não prevê a renovação automática. Ou seja, a renovação do contrato de franquia não é garantida por contrato, depende do interesse das partes, tanto o franqueador quanto o franqueado. E o contrato é um item que, geralmente, não é devidamente analisado pelo candidato à compra de uma franquia. Não pelo fato de ser um contrato de adesão, mas para que ele tenha um entendimento do que o contrato prevê em termos de obrigações, direitos e deveres. Entender o que o contrato traz em termos de conteúdo, de obrigações, direitos e deveres, é muito importante para entender como se dará a relação com a franquia, com o franqueador. É muito importante saber o que eu, como franqueado, terei a obrigação de fazer e o que eu posso receber
em contrapartida da franquia. Então, a análise do contrato, em geral, por ser um contrato de adesão, não é feita adequadamente. E ela é de grande relevância para o entendimento e para o funcionamento da relação franqueador-franqueado. E, no caso do negócio próprio, não há. Ou seja, tinha um... Não, então é isso mesmo. Tá, ok. Bom, então, só recapitulando rapidamente com vocês, algumas vantagens, então, que a franquia ela traz para quem quer adquirir um negócio próprio. Primeiro, qual a responsabilidade do franqueador? Você tem ali um sócio parceiro que cuida do know-how do seu negócio, que cuida em avaliar, né, o que está acontecendo no mercado daquele segmento. Enfim, você tem um parceiro que é corresponsável pelo negócio. Modelo de negócios, que a gente já falou um bocado, que já vem junto, porque é um modelo geralmente já testado, né, e implementado e já testado, em funcionamento. O know-how operacional, que vem também junto, que é o modus operandi, vamos dizer assim, daquele modelo de negócios. A força e credibilidade da marca. O mix de produtos, em geral, as franquias elas se preocupam em ter qualidade e preço competitivo no segmento no qual eles atuam. O padrão de atendimento. Em alguns casos, na maioria dos casos, né, hoje, redes grandes e fortes, no caso de franquias mais jovens, em construção, mas, em geral, você tem a possibilidade de entrar numa rede que já é grande e já é forte. Você tem um aprendizado coletivo, que é a rede de franqueados, ou seja, o funcionamento de um conjunto de unidades em diferentes regiões da sua cidade, do seu estado, do seu país, tem que possibilitar um ganho, né, de conhecimento, de know-how, que vai melhorar ainda mais o modelo de negócios e vai retroalimentar o processo. Então, essa rede é muito importante e a inovação constante. Em geral, é a franquia que fica responsável por inovar, por novos produtos, por novos serviços no âmbito da franquia, de preferência com a colaboração dos franqueados, né? E algumas desvantagens que a gente falou, e que são as principais desvantagens apontadas por franqueados, que você não tem autonomia para tomada de decisões estratégicas no negócio. Essas tomadas de decisões são feitas no âmbito da franquia e, muitas vezes, não atendem à realidade da sua franquia ou da sua região, ou da região na qual você atua. A falta de flexibilidade, como eu disse, as promoções, os descontos, a precificação é feita pelo franqueado. Então, muitas vezes, também, né, isso afeta e você não tem como dar uma resposta mais imediata para um cliente, para uma necessidade específica. O fato de ser um fornecedor único, não no caso no qual a marca é o fornecedor, mas no caso em que você tem um mix de produtos, né? Então você está às vezes limitado a um determinado fornecedor. E como eu disse antes, reforcei com vocês a gestão do contrato, as obrigações e as limitações contratuais. É muito importante conhecer isso com detalhes. Ou seja, os dois modelos têm vantagens e desvantagens, mas qualquer que seja a opção que nós façamos, ambos vão requerer investimento financeiro e grande dedicação de tempo, independente de ser um negócio próprio ou de ser uma franquia. Você está disposto? É isso? Comprar uma franquia vem junto com definir custos, controle do franqueador e obrigações contratuais. Então, entender bem esses custos, entender qual que é o controle que o franqueador vai exercer sobre o seu negócio, que é a sua unidade, e quais são as obrigações contratuais, faz parte do desafio de se tornar um franqueador. Ou seja, o nosso segundo desafio, escolher entre a franquia e o negócio próprio. Ou seja, tenho preferência por um modelo pronto, que encurte a minha curva de aprendizado, nesse modelo de negócios, ou eu sou agressivo, comercialmente falando, em termos de gestão, e prefiro ter autonomia para gerenciar o meu negócio, mesmo que leve um tempo maior para que eu consolide esse modelo e para que eu consolide a minha marca. Então, essa é a pergunta que nós temos que responder no nosso segundo desafio. A seleção da franquia. Bom, passamos pelas duas primeiras etapas, avaliamos nosso perfil empreendedor, né, e entendemos que conseguimos suprir a maioria das necessidades ou das características. Na sequência, fizemos uma análise franquia, negócio próprio e optamos pela franquia. Então, eu optei pela franquia, como que eu vou fazer a seleção dessa franquia? E aí a gente entra num outro estágio bastante crítico e desafiador para qualquer empreendedor, que é selecionar a franquia. Por quê?
Porque, geralmente, essa franquia é escolhida por um motivo aleatório ou não necessariamente um motivo técnico organizado e planejado. Em geral, as pessoas, quando perguntadas por que escolheram uma franquia ou outra, elas respondem que pesquisaram na internet por segmento e fizeram contato, ficaram sabendo da venda por um amigo, ou uma pessoa conhecida que adquiriu a unidade, viu o modelo de negócios e se interessou pelo conceito, ou, muitas vezes, porque já era cliente daquele negócio e, quando saiu do emprego, achou que seria interessante, porque o modelo de atendimento, o padrão de atendimento e o modelo de negócios agradavam, né? Ou, às vezes, foi ver as opções na feira da ABF, né, na feira de franquias da Associação Brasileira de Franchising, se deparou com um modelo interessante e se apaixonou por esse modelo. Então, o que a gente observa? É que essa decisão, geralmente, ela é um processo passional e randômico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a minha percepção dirige a minha decisão, muitas vezes, e não os critérios técnicos que eu predefini. E randômica porque, muitas vezes, depende da oportunidade. Foi aquela que passou por você, ou que você viu, ou que alguém te disse, quando, na verdade, ele deveria ser um processo racional, baseado em critérios previamente definidos. Então, a escolha da franquia, por mais que você tenha interesse ou já tenha uma paixão por uma determinada marca ou um modelo de negócios, não exclui a necessidade de fazer uma análise criteriosa. E que análise criteriosa é essa? É, no mínimo, pensar em alguns critérios que vão balizar a sua tomada de decisão. Eu trouxe alguns desses critérios, e também sem muitos detalhes, mas que são critérios que você deve responder, que são perguntas que devem ser respondidas antes da seleção da franquia. Por exemplo, eu vou abrir o meu negócio sozinho, conforme a gente já disse, ou vou precisar de um sócio com conhecimento ou com recurso para compartilhar o investimento? Qual é o perfil desse sócio? Quanto eu pretendo investir? Uma vez que eu já classifiquei e já listei todos esses custos em todas essas etapas, quanto eu pretendo investir? A franquia vai ser minha fonte de renda principal? Quanto de renda eu preciso? E a partir de quando? Quanto tempo eu posso esperar dentro do meu planejamento? Quanto tempo eu posso ficar sem fazer uma retirada, sem um salário, sem um recurso? Com quais segmentos eu tenho? Ou formação, ou experiência, ou afinidade? Se eu não tenho nenhum dos três, por que esse segmento? Se eu tenho os três, melhor ainda. Quais conhecimentos eu posso trazer para o negócio? Eu prefiro que o meu negócio seja para comercialização de produtos, de serviços, de ambos. Que perfil de negócio eu estou buscando? Eu tenho mais afinidade. Eu sou bom de venda? Tenho facilidade com venda? Tenho preferência pelo perfil de consumo da minha franquia? Que perfil de público eu estou buscando? É homem, é mulher, é classe A, B, C, D? Qual que é o perfil? Eu tenho isso claro para mim? Tenho preferência? É receita recorrente? Eu tenho qualquer outra característica de consumo que eu acho que é uma tendência, que eu analise como uma tendência de consumo? Eu tenho região de preferência? Porque, às vezes, você tem interesse, identifica a marca, mas aquela região não está disponível. Então, qual é a região de preferência que eu vou estar mais próximo, que eu poderei estar presente no meu negócio? Como está o mercado do segmento de interesse? Está crescendo? Está em declínio? Como é que está a demanda nesse segmento? Existem pesquisas que podem ser feitas e que existem pesquisas disponíveis que podem auxiliá-los na análise desses dados de mercado, mas que são de extrema relevância. Feeling, nessa hora, não vai funcionar. Eu tenho que ter os dados concretos, análise concreta de mercado do que está acontecendo no segmento. Em quanto tempo eu pretendo estar com o meu negócio aberto e em funcionamento? Quer dizer, o planejamento, a proposta da franquia tem que se adequar ao meu planejamento, tem que ir ao encontro das minhas necessidades. Eu já entendi com clareza como se dá essa relação franqueador-franqueado? Onde eu vou procurar as franquias com os critérios que eu defini? Então, o que é importante? Se ainda há alguma dúvida, primeiro sobre abrir o negócio, né, em primeiro lugar, mas se existe alguma dúvida ou dificuldade para responder a essas perguntas, é melhor dar um passo para trás e replanejar. Se essas perguntas não podem ser respondidas,
os critérios para a seleção da sua franquia, de forma racional, organizada e planejada, não estão disponíveis. Então, a minha sugestão é que a gente dê um passo atrás e replaneje, reoriente e traga essas respostas antes de dar continuidade ao processo. Análise das franquias candidatas. Então, uma vez que eu defini... Um minuto, por gentileza. Então, uma vez que eu defini os critérios de seleção, algumas dicas, tá, gente? Cada um desses itens pode ser uma palestra inteira, né? Assim, pode ser uma conversa longa, mas algumas dicas importantes para selecionar as candidatas, né? Primeiro, fazer um quadro comparativo das franquias candidatas. Qual é o suporte oferecido? Qual é a taxa de royalty? Qual é a taxa de publicidade? Qual é o valor do investimento? Em quanto tempo? Enfim, definir listar todas as questões que são inerentes ao negócio de franquias. Segundo, preparar-se para dizer não se a franquia não lhe atender. Existe uma vez que o contato com a franquia é feita, e eu não sei, alguns de vocês já devem ter essa experiência, mas muitas vezes que é feito o primeiro contato, a área comercial e de vendas da franquia, ela vai ficar fazendo um follow-up, um acompanhamento com você. Se aquela franquia não lhe atende, não é o que você está procurando, não vai ao encontro dos seus critérios, simplesmente diga não e parta para continuar a sua busca, porque a franquia tem que ser igual um calçado, tem que ser igual um sapato. Ela tem que entrar no nosso pé e ser do tamanho certo, do tamanho adequado. E para cada um vai ter um tamanho adequado. Então, se essa franquia não lhe atende, diante de todos os critérios que a gente já falou anteriormente, diga não. Busque, continue buscando. Não tenha pressa. Mesmo que a franquia tenha uma marca forte e conhecida, faça todo o processo de análise. Não é porque a marca é conhecida e a gente vê todo dia e tem loja em tudo quanto é shopping, que a gente automaticamente vai entender que aquela marca tem credibilidade, que o suporte vai me atender e que vai ser um perfil de franquia adequado ao meu perfil. Então, por mais que ela tenha uma marca forte, reconhecida, faça todo o critério. Passe por todas as etapas. Faça o test drive em uma unidade. Visite uma unidade em funcionamento, passe um dia, passe 2, veja como funciona a unidade, como que ela opera, né, para você se inteirar melhor de como ela vai funcionar e de qual é o seu esforço. Use todo o tempo necessário para sentir-se seguro para tomar a decisão. Não tome a decisão sob pressão. E certifique-se de que a franquia possui os recursos financeiros e de pessoal para dar suporte aos franqueados. Uma boa parte dessas respostas vocês encontram quando visitam franqueados da rede, ou seja, empreendedores que já têm unidades daquela rede, que já estão em funcionamento, né? Que vocês vão lá fazer o test drive e podem organizar essas perguntas que têm que ser feitas. Isso é antes de comprar, gente. É antes de assinar o contrato. Não é posteriormente à compra da franquia. É anteriormente à compra da franquia. E aí, então, esse é o nosso terceiro desafio, é a seleção da franquia. Ou seja, a dica aí é: use o tempo necessário para fazer a análise e tomar uma decisão acertada. Não tome a decisão, nem por paixão e nem por pressão. Me apaixonei, adorei, é linda, a marca é maravilhosa, das cores que eu gosto, adoro o serviço. Não pode funcionar dessa forma. Para que você tenha um bom resultado, a gente tem que tirar a paixão e fazer uma análise racional e uma análise baseada em critérios técnicos. E aí o que eu queria, né, para fechar com vocês, a questão do processo de tomada de decisão. Então, passamos por essas etapas todas e tomamos a decisão de compra de uma franquia. Então, eu queria trazer algumas informações, compartilhar com vocês alguns riscos, que são desafios também. O primeiro deles que a gente já falou, as motivações, em geral, são motivações pessoais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a decisão que caminha muito para o âmbito pessoal. É importante, é claro que ela é pessoal, é uma mudança de vida importante, mas a gente tem que trazer todos os elementos que eu mencionei anteriormente para essa análise. Segundo, geralmente não há uma autoavaliação do nosso perfil empreendedor. Terceiro, a franquia ela é escolhida pela percepção de se autogerenciar. Também já falamos disso exaustivamente. Ela não se gerencia sozinha. O modelo de negócio e o know-how operacional facilitam, mas o gestor tem que estar no negócio de qualquer forma. A seleção da franquia é feita baseada em critérios subjetivos. E, em geral, a soma desses equívocos, vamos dizer assim,
leva uma boa parte dos franqueados a ter insucesso ou se frustrarem com aquele negócio. Ou seja, essa é toda uma etapa que antecede o processo. Ou seja, qual que é o fluxo ideal, resumido, de compra de uma franquia? Primeiro, é uma decisão consciente de abertura do negócio, no qual eu avalio os riscos e os benefícios. Na sequência, eu avalio o meu perfil empreendedor, se de fato eu tenho condições de tocar o meu negócio próprio. Se eu não tenho, uma das opções que eu tenho é abortar o processo, ou, conforme a gente já disse, buscar um sócio ou buscar me qualificar para aquelas habilidades que eu ainda não possuo. Depois, a escolha entre a franquia ou o negócio próprio. Se a escolha é o negócio próprio, é um outro processo, é um outro fluxo. E se a escolha é a franquia, nós vamos para aquela definição de critérios para a seleção da franquia. Posteriormente, a gente vai fazer aquela análise, o quadro comparativo das franquias, e aí sim a gente vai partir para a compra da franquia. Ou seja, é uma decisão consciente dos riscos e da dedicação necessários. É uma decisão na qual eu avalio o meu perfil empreendedor. É uma decisão na qual eu tenho que ter experiência, afinidade com o segmento escolhido, ou uma coisa ou outra preferencialmente. É uma seleção na qual há critérios de seleção claramente definidos. E é uma decisão que não deve ser tomada nem por impulso e nem por pressão. Acreditem, na maioria das vezes, é como a decisão é tomada. Ok? Enfim, eu queria trazer para vocês também, por último, uma matriz que, no meu entendimento, é uma matriz que resume bem os elementos chaves de sucesso de uma franquia, de uma unidade franqueada, e que é o desafio de qualquer empreendedor. São 2 eixos nessa matriz. O primeiro eixo é a estrutura de suporte da franquia. E o segundo eixo é essa capacidade empreendedora da qual eu tanto falei. Perfil mais habilidades, né? Então, o que geralmente acontece? Se a franquia ela não te oferece um suporte adequado, né, e você também não tem as habilidades necessárias, existe um potencial de insucesso do empreendimento. Por outro lado, se você tem uma capacidade empreendedora, né, de gestão do seu negócio alta, e a franquia também oferece um suporte satisfatório dentro do esperado, você tem um potencial de sucesso maior do empreendimento. Por outro lado, se você tem uma capacidade empreendedora de gestão do negócio, mas a franquia que você selecionou não te entrega o suporte necessário, existe o franqueado, ele usa a sua capacidade de gestão ao máximo, mas muitas vezes ela não é suficiente. Por quê? Vai lhe faltar autonomia para tomada de decisões estratégicas. Por outro lado, se você não tem uma habilidade, uma capacidade empreendedora elevada, é baixa, mas a franquia tem uma estrutura boa de suporte, muitas vezes existe uma percepção do franqueado de que a franquia não está oferecendo um suporte de qualidade. Mas muitas vezes essa deficiência se encontra na capacidade de gestão. Ou seja, esses são eixos que necessariamente compõem um negócio de franquia. Sem um ou sem o outro, dificilmente vai haver um empreendimento de sucesso. Bom, e aí você comprou a franquia. Então, o que eu desejo é boa sorte e não se esqueça. A compra de uma franquia não significa, mais uma vez, que o negócio se autogerenciará ou que não haja riscos para o empresário. Não há garantias automáticas de sucesso em nenhum negócio. E aí, uma fala de autor desconhecido que eu vi outro dia e achei interessante. O sucesso não acontece por acaso. Requer trabalho duro, planejamento e grandes sonhos. Mas, acima de tudo, a paixão e o desejo de fazer o que é necessário para alcançá-lo. Eu acrescentaria, todos os dias. Enfim, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Agradeço a atenção de todo mundo. Muito obrigada. Obrigada, Lina, pela aula. Vamos abrir depois do Dimitri para as perguntas, pode ser? Dimitri, por favor. Boa noite. Queria agradecer mais uma vez o Sebrae pelo convite, a todos vocês que saíram das suas casas, dos seus trabalhos para estarem aqui.
tendo essa aula com a professora Lina. E agora eu quero compartilhar com vocês, você me ajuda, Samira? Um pouco do... Devia ter assistido a palestra da Lina antes de passar por todo esse processo, talvez sofreria menos. Mas o que eu fiz para hoje me tornar um franqueado? Não sou palestrante, a Samira me apresentou como administrador e hoje me apresento como franqueado do Duque & Duque, uma rede mineira reconhecida pela Veja e por alguns outros prêmios como a melhor hamburgueria de Belo Horizonte. Então, é um bate-papo e eu quis trazer para vocês, de uma forma bem simples, bem resumida, porque o tempo aqui não é dos maiores, a minha história, de como eu tomei a decisão de me tornar empresário, de como eu tomei a decisão de me tornar franqueado. E divido essa história em 3 partes. Antes de me tornar um franqueado, com um planejamento, com um preparo. Depois que eu me tornei franqueado, acreditando que já estava quase tudo solucionado, mal sabia eu que ainda não estava nem na metade do caminho, e até que, enfim, vou iniciar minha operação. E aí, sim, começaram todos os problemas. Então, para a gente começar um pouco da história, antes de eu me tornar franqueado, eu era um executivo de uma grande empresa que formava pessoas para o comércio de alimentos. Então, já tinha uma afinidade muito grande com o ramo de restaurantes, ramo de alimentação. E tomei a decisão não diferente da maioria por paixão. Adorava o que fazia, fui desligado e decidi naquele momento que eu abriria para mim um restaurante. Mas qual restaurante? Onde seria esse restaurante? E quanto eu estaria disposto a investir? O que eu tinha comigo, que também eu falei que deveria ter assistido a apresentação antes, que a decisão foi sim, para ter um pouco mais de tempo com a minha família, um pouco mais de qualidade de vida, ter um crescimento profissional, só que a coisa não é muito bem por aí. Então, eu escolhi um ponto que seria perto da minha casa. Tenho sorte de morar no Buritis, onde o comércio, ainda bem, continua crescente, apesar de todas as dificuldades. Então, decidi que seria lá para que eu conciliasse. Eu tenho um filho pequeno de 7 anos, essa interação entre família, entre a vida pessoal e a profissional. Já tinha decidido que era um restaurante e decidi que eu não queria um sócio. Então, eu tinha uma limitação financeira. E eu precisava de encontrar algo que caberia dentro desses 3 requisitos que eu coloquei. Que seria perto de casa, que seria um restaurante e que teria que entrar dentro do meu orçamento. Porque eu não desejava buscar nenhum sócio, por esse motivo de investimento, e nem gostaria de buscar um financiamento. Eu tinha acabado de ter uma rescisão de contrato de trabalho, tinha recebido um acerto, já tinha algumas reservas e queria trabalhar com isso. Não queria colocar. E esse plano é um plano da família, não foi um plano só do Dimitri. Um plano que foi construído com a minha esposa e com meu filho, que era uma mudança de vida e que eu precisava de colocar todo o meu esforço ali. Então, eu tinha que colocar também em jogo a minha família. E aí, depois de tudo isso decidido, comecei a pesquisa pelo negócio. E aí achei algumas opções, algumas oportunidades, pesquisando na região que eu tinha definido. E aí me deparei com a seguinte situação. Eu tinha um know-how muito grande em ser executivo de uma grande empresa que me dava todo o suporte, mas nunca tinha colocado minha barriga num balcão de restaurante. Nunca tinha esquentado minha barriga na beira de um fogão. Como abrir um restaurante sem ter todo esse know-how? Não sou nenhum chefe executivo, não tenho formação em gastronomia. E aí? Se eu abrisse um restaurante, seria o restaurante do Dimitri, que seria mais um em meio a vários que existem. E eu teria que ter ou um chefe me apoiando ou uma grande consultoria, que tudo isso também requer um grande investimento. Ou eu teria a opção de trazer uma franquia, que já viria com uma marca reconhecida, com know-how operacional, como a Lina colocou, com todos os benefícios
para iniciar um processo. Seria um processo menos dolorido, um processo que queimaria na minha cabeça algumas etapas e eu conseguiria consolidar um restaurante em menor tempo do que eu criando um restaurante próprio. E aí, nesse momento, eu optei por uma franquia. Fiz várias pesquisas para poder entender e achar uma franquia que coubesse dentro dos requisitos que eu tinha colocado de valor, de tempo, de localização, e achei o do Kentucky. Já conhecia a marca, já era consumidor assíduo da marca, não sabia que eles participavam desse processo de franquia, que eles estavam em expansão por franquia. E, naquele momento, quando eu entrei no site em busca, que eu falei, esse é um negócio que tem aderência pelas minhas pesquisas no Buritis, é o que falta, é um negócio que eu tenho extremo prazer em estar trabalhando, eles estão em um início de processo, e aí sim o coração começou a falar muito mais alto do que a razão. E aí, não sei porquê, em algum momento já estava dentro do modelo de franquia, já estava apaixonado, e aí eu fui começar a entender o que era o franchising, do que se tratava o franchising, que até então na minha cabeça era única e exclusivamente você compartilhar do sonho da pessoa que criou a franquia, ter o investimento necessário e ótimo, estava o casamento perfeito. Mas aí eu vi que existia uma série de regras, fui pesquisar pela legislação do franchise, que infelizmente, se tem algum advogado aqui, desculpa, é ridícula, que não nos auxilia em nada, e aí eu comecei a aprofundar no que era, que bicho era esse de franchise, o que era COF, o que era o contrato de franquia, o que é royalties, o que é taxa, o que é taxa de marketing, por que existe cada uma dessas coisas. E assustei com tudo isso. Vi que aquele sonho que eu estava compartilhando com a pessoa que criou a franquia não era muito bem da forma que eu pensava. Que tinha, sim, do outro lado, um sonhador como eu, um apaixonado pela noite, apaixonado por hambúrguer, apaixonado por restaurante, mas que no meio do caminho existia essa tal de franchising, que não era simplesmente dois amigos abrindo uma empresa. É uma relação pura e simples comercial, onde, de um lado, tem uma empresa que conseguiu um know-how e quer repassar esse know-how, e, na grande maioria das vezes, no caso deles também não foi diferente, essa comercialização ela é terceirizada, e aí essas pessoas que têm essas empresas de vendas de franquias, que existem várias, ou as grandes redes que depois eu tive contato, criam áreas específicas para te vender franquia. E aí sim começa-se a pressão, começam-se as cobranças, porque na lei de franquia você tem um tempo mínimo, um tempo determinado para dar a resposta a partir do momento que você tem a documentação na mão. E aí começam-se as cobranças. E aí eu fui tentar sair um pouco da emoção, trazer para a razão. E aí eu comecei a fazer alguns processos, já tinha na minha cabeça certeza absoluta que seria o do Kentucky. Mas eu precisava de ter certeza absoluta, porque, como eu falei, é um investimento que não era só meu, era um investimento da família. É um projeto de vida da família. E aí eu precisava de ter certeza que o do Kentucky era a melhor opção. E aí, como fazer isso com uma área comercial super preparada do lado de lá, trazendo tudo o que eu pedia da melhor forma, pressionando com o tempo. Eu falei, ótimo, agora eu preciso de fazer algumas comparações. O do Kentucky, ótimo, lindo, deixa ele aqui no cantinho. Agora eu preciso de conhecer outros mercados, para saber como realmente é o franchise. Eu preciso de conversar com os franqueados, não só do Kentucky, mas que é uma rede nova
Eu preciso de conversar com todo mundo. E aí eu fui atrás de McDonald's, fui atrás de Burger King, fui atrás de padaria, fui atrás de Lava Jato, fui atrás de motel, fui atrás de tudo que vocês possam imaginar. Eu devo ter participado, não tenho esse número exato na minha cabeça, mas de mais ou menos uns 20 processos seletivos para participar de franquia. E ali eu comecei a pegar o melhor de cada um desses mundos. O Bob's trabalha de uma forma. Legal esse ponto aqui do contrato deles. O Burger King trabalha desse jeito. A padaria Pão da Serra trabalha desse outro jeito. E fiz uma planilha com o mundo ideal da franquia. O que seria um contrato ideal de franquia, o que seria um processo ideal de franquia. E consegui montar argumentos para poder sentar na frente da empresa que estava me vendendo a franquia e do Duque & Duque para poder mostrar a eles que existia uma outra forma de se fazer isso. Só voltando um pouco, que depois de todo esse processo, entendendo a franquia, conhecendo, eu percebi que faltava alguma coisa nesse processo. Porque a questão de ser multitarefas estava me incomodando. Eu estava acostumado a fazer gestão de pessoas que me entregavam quase tudo pronto e eu tomava a decisão. A partir do momento que eu decidi, eu teria que fazer tudo, além de tomar a decisão. E aí foi nesse momento que eu agradeço o Sebrae, que eu conheci o Empretec, que pôde me abrir muito a cabeça, me aproximar muito do que é o mundo do empresário, de quais são as competências necessárias. E aí sim, além de eu ter a certeza que eu estava tomando a decisão correta em ser franqueado ou negócio próprio, eu estava tomando a decisão correta porque eu tinha me preparado para ser empreendedor também. Então, é muito importante esse autoconhecimento, essa autoavaliação, que ela é difícil sim de se fazer, porque a gente tem que, muitas das vezes, tirarmos todas as nossas verdades, dar um passo atrás e reaprender quase tudo que a gente sabe. Porque, no meu caso, eu sou uma microempresa, então sou eu que contrato, sou eu que demito, sou eu que pago, sou eu que lavo, sou eu que passo, sou eu que cozinho. Então, tudo sou eu. Então, a gente precisa de ter essa capacitação. E o Sebrae, sem querer fazer propaganda, com o Empretec, é uma ótima ferramenta para quem não conhece, procure para se desenvolver. Depois de todo o processo, voltando, de todo o processo seletivo que eu fiz junto às franquias, de todas, eu consegui uma massa de informações que eu pude sentar com a empresa que estava me atendendo, com os franqueadores, que eu dei sorte, que são de Belo Horizonte, que estão disponíveis, e isso é importantíssimo, essa rede, e de sentar para negociar quais seriam os termos do meu contrato, quais seriam os termos acordados para execução da franquia. E não tenham medo. Nesse momento em que estamos nesse processo de decisão, de avaliação, de pesquisa, o poder está nas nossas mãos. Nós temos o capital necessário para investir e nós temos a disposição de investir. Então, nós temos o poder da decisão. E aí você só vai dizer sim quando você tiver muita certeza. Não é por pressão, não é por emoção, não é porque sua mãe sempre sonhou que você fosse, não é porque seu filho quer. Porque é um contrato complexo, na maioria das vezes é um contrato leonino, onde defende o interesse único e exclusivo da franqueadora, e tem um porquê de ser assim, porque se você está comprando esse negócio, é porque você sabe que aquilo está consolidado, que aquilo vai dar resultado, então tem que ser assim. Mas tem que se tomar um cuidado, para que esse sonho que você está vivendo de alguém não se torne um pesadelo. E existe, apesar de difícil, eu conseguir uma possibilidade de se alterar esse contrato, de se negociar quais são as cláusulas que existem nesse contrato.
porque o interesse deles é em vender. E a partir do momento que você fala que só vai comprar se for assim ou se for assado, abre-se, sim, uma margem para negociação. Ela não é muito grande, mas você consegue imputar algumas coisas, em alguns casos, nesse contrato. E é importantíssimo. Esse processo meu começou, é muito recente, então a história está muito fresca, por isso que de vez em quando eu vou e volto. Eu comecei em abril de 2017, quando eu decidi que eu iria abrir uma empresa. Até no momento em que eu assinei o contrato, foram exatos 180 dias. A franqueadora e a empresa que estava me vendendo a franquia não acreditavam mais que eu iria comprar. De tanto que eu ia, voltava, levava no advogado, voltava, levava na revisão, trazia no Sebrae, conversava, buscava informação, ia a São Paulo, ia ao Rio, voltava. Tem que ter esse tempo, tem que ter essa dedicação. A gente precisa de analisar cada detalhe, principalmente as letras pequenininhas que estão no contrato. E antes de fazer tudo isso, é necessário que vocês vivenciem o que é a loja que vocês estão querendo, o que é a franquia que vocês estão querendo. Lá atrás, quando você assina a COF, você tem acesso a toda a rede de franqueados, a toda a rede de fornecedor. Vocês têm acesso ao plano de negócio. Não desconsiderem isso. Debrucem em cima disso. Se não entende, leva para alguém que entende. Traz aqui no Sebrae, conversa, porque é necessário avaliar. Porque a partir do momento que você assina o contrato, ótimo. Uma etapa está vencida, você se tornou um franqueado. Parabéns. Mas aí começam, na grande maioria, todas as suas responsabilidades. E onde, depois de toda essa pesquisa, eu achei que ali já tinha feito o pagamento da taxa de franquia, já tinha assinado o contrato. Falei, ótimo, agora já sou um franqueado. Está tudo pronto, não tenho que fazer mais nada. Eles me pediram garantia, eu dei. Eu negociei o contrato, eles aceitaram. Eu assinei o contrato, ótimo, a partir de agora é só colher os frutos. Doce ilusão. Na primeira reunião pós-assinatura de contrato, foi para falar do projeto arquitetônico e da obra. Eu já tinha escolhido o ponto, eu consegui esse benefício de fazer esse processo todo antes da assinatura de contrato, e aí, para minha decepção, para o meu desespero, para quase pular do prédio, o projeto arquitetônico e o custo da obra apresentado pela franqueadora foi 120% do valor previsto no contrato para investimento na franquia total. O que ela tinha me pedido, ela cobrou uma vez e mais um pouquinho ainda só para executar a obra. E aí, nesse momento, faltou sangue, as pernas bambearam. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Analisei tanto, pesquisei tanto para entrar numa dessa. A franqueadora ficou, acho que a palavra melhor é constrangida com a situação. Pediu 1 milhão de desculpas pelo que estava acontecendo, mas que não tinha outra saída, porque ela não conhece nenhuma. O que poderia era me dar o projeto arquitetônico e eu buscar uma empresa dentro dos moldes que ela exigia para executar a obra. Resumo da história. Eu, com o contrato assinado, feliz, tinha pago a taxa de franquia, achando que tinha me tornado um grande empresário do ramo de alimentação, me vi de capacete, botina e luva, fazendo a obra do restaurante. Então, aquele sonho que, em momento algum, estava na minha cabeça de entrar para o terreiro de obras, eu tive que administrar toda a obra do restaurante. Além disso, eu passei pela decepção, que me contaram que já estava tudo informatizado, que agora é fácil abrir uma empresa. Realmente é fácil, mas demora mais ou menos uns 60 dias com um advogado e um bom contador. E aí, além de ter a cabeça na obra para poder fazer com menor custo, para enquadrar dentro do que a franqueadora tinha proposto, ainda tinha que todo dia ir no cartório, tirar uma certidão, ir no
BH resolve tirar o certificado digital, ter que ir no contador, fazer assinatura. E, cada vez mais, aquele sonho que me foi vendido lá atrás estava se tornando mais distante. Mas o meu projeto continuava firme, porque eu tinha visto a loja funcionando. E eu sabia que aquele era o modelo ideal para que eu pudesse aplicar. Além da abertura da empresa, eu precisava de selecionar a equipe, porque existe um treinamento onde, depois da empresa pronta, você precisa de todo mundo treinado para iniciar a operação no primeiro dia. E para tudo isso acontecer, eu tinha feito um planejamento financeiro, eu só não tinha a expectativa que demorasse tanto, porque minha única fonte de renda seria a empresa. E, como eu falei, eu comecei em abril de 2017. Quando eu assinei o contrato, era agosto de 2017. Depois, eu demorei mais 75 dias de obra. Já tinha contratado pessoas, ou seja, eu já tinha o desembolso da taxa de franquia, já tinha o desembolso da taxa de equipamentos, da compra dos equipamentos, da montagem da loja, do pagamento do pessoal que já estava contratado, e até então nada. Isso foi um momento muito desesperador, onde eu me vi lá atrás falado que não buscaria nenhum investimento externo, que não buscaria nenhum sócio, vendo meus recursos acabarem e nada ainda acontecendo. Mas firme no propósito. Já tinha me dedicado os 75 dias na obra, já tinha superado quase todas as burocracias da empresa, e aí esse país nosso, que tem um imposto que chama Simples, que de simples não tem nada, já tinha entendido o que era isso, já tinha feito a seleção de equipe, eu falei, ótimo, agora acabou, até que enfim eu vou virar empresário. E aí até que enfim vou começar a minha operação, a tão sonhada, mas aí ainda nada, mais despesa, mais treinamento, mais montagem de loja, mais teste de equipamento, e aí se vão mais ou menos uns 20 dias, mais um mês de salário para todo mundo, mais um mês de aluguel, mais um mês de contador, mais um mês de seguro, e vamos firmes no planejamento. Depois de tudo isso superado, corrigido os erros que o projeto arquitetônico tinha, que cada caso é um caso, cada região é uma região, até que, enfim, iniciou-se as operações. Depois de 6 meses, agora vai. Agora eu consigo. No dia 21 de novembro de 2017, foi o primeiro teste de estresse dos equipamentos, onde a gente, por orientação da franquia, nós enchemos a casa, colocamos tudo no máximo para ver o que vai pegar fogo. E claro que pegou, né? Claro que a história ela é cômica se não fosse tão real, mas a fritadeira parou, o ar-condicionado parou, e aí eu fui descobrir que o engenheiro elétrico que a gente tinha contratado tinha esquecido de colocar o trifásico que precisava para poder rodar. Ótimo, vamos lá. Mais um tempo fechado, mais uma burocracia, e aí sim, começou a operação em dezembro. Mês de Natal, tudo funcionando, tudo lindo. E aí eu falei, agora eu vou realizar meu sonho de ser empresário do ramo de alimentação. Realmente realizei. Nós temos hoje uma equipe de 12 funcionários, trabalhamos de terça a domingo incansavelmente. Já tinha ouvido de todo mundo e não tinha acreditado que dono de bar e de restaurante trabalha quando está todo mundo descansando. É verdade que de meia-noite às 6 eu estou trabalhando, de 6 à meia-noite eu também estou trabalhando, segunda-feira eu também estou trabalhando, feriado agora de Páscoa, só até 2 da manhã estou lá trabalhando. Mas aí, além disso, eu aprendi mais uma coisa, que além de ser empresário, eu aprendi a ser cozinheiro, porque meu cozinheiro passou mal um dia, e aí eu vou deixar de servir? Aí eu tive que sair do escritório,
vestir o doma, colocar a touca e vamos para a beira do fogão, porque o cliente está disposto a vir aqui e está disposto a pagar e ele tem que receber o melhor. E se não tem cozinheiro, eu sou o cozinheiro. Ah, também faltou a faxineira. Ótimo. Sai do escritório, vira o faxineiro. Faltou também o garçom, vira o garçom. Porque gerenciar todo esse processo tem várias variáveis que independem de você. Por mais que você tenha um planejamento, por mais que você tenha tudo descrito como os manuais da franquia orientam, as pessoas passam mal, o pneu do caminhão fura, a Coca-Cola esquece de te entregar a Coca-Cola em plena terça-feira do carnaval, onde ia ter um bloco na porta, e você tem que estar preparado para isso. Porque a partir do momento que você decidiu ser empresário, seja franqueado ou não, você tem que estar disposto a enfrentar tudo isso. Tem que estar disposto a trazer para o seu cliente que está disposto a pagar o melhor. E aí é uma história onde, se não fosse a franquia, eu não estaria aqui hoje. Então, é um processo complexo? É. É um processo muitas vezes desgastante e degradante? É. É um processo onde você se vê limitado? Sim. Mas ele, em muitos casos, na minha visão, ele encurta muitos os caminhos. Porque talvez eu não estaria aqui hoje com essa tranquilidade para falar com você se eu tivesse aberto uma empresa por conta. Que talvez eu estaria que estar lá 24 horas e mais um pouco me dedicando para começar. A empresa que eu tenho tem 5 meses. Então, é um caminho, sim, mas é um caminho que tem que se tomar muito cuidado para se andar nele. É uma relação que, quando você está comprando a franquia, é uma relação muito boa, onde todo mundo está disposto, onde você é a melhor pessoa do mundo, o franqueador é a pessoa mais disponível do mundo, mas quando você assina o contrato, quando você começa a operação, essa relação ela se torna um pouco conflituosa, porque o franqueador ele tem um objetivo, além de te dar suporte, é ter lucro. E o lucro passa por você ser bem-sucedido, sim, então ele te dá um suporte, mas também por te vender produtos, por te cobrar por marca, e tudo isso tem que ser avaliado. No meu caso, eu sou muito feliz com a escolha que eu fiz. Muito feliz, porque é uma empresa pequena, eu sou o segundo franqueado dela, é uma empresa que está iniciando o processo de expansão e onde, a todo momento, nós somos convidados, franqueados, a participar do processo de decisão da franqueadora, onde nós colaboramos com o processo de decisão da franqueadora. Não estou numa grande rede como o McDonald's, onde tem um aprendizado já formado, mas eu estou numa rede pequena onde me dá essa oportunidade. Então, dentro do mundo de franquias, existem algumas possibilidades, alguns riscos, claro, uma empresa menor, um risco maior, uma empresa maior, mas nada é garantido. Então, existem algumas possibilidades que têm que ser avaliadas. O franchising é sim uma opção, o franchising é sim um caminho, sendo bem gerido, bem administrado, como eu falei, na grande maioria são pequenas e microempresas, onde tem que ter essa dedicação, mas se não tenho o know-how, se a minha curva de aprendizagem vai ser muito grande, se eu não tenho o processo e o procedimento, o modus operandi de se fazer, a franquia pode sim ser um caminho. Com todo cuidado, dando um passo de cada vez, é sim uma boa solução a franquia. Cuidado com as grandes redes que estão localizadas nos grandes centros, porque eu tenho um problema, meu distribuidor é aqui em Belo Horizonte, de às vezes ficar na mão.
Imagina quem tem um franqueador que sai talvez do Nordeste ou que sai do Sul, que tem que atravessar o país para fazer uma entrega. Então, tudo isso tem que ser avaliado. É difícil separar o coração da razão? Quase impossível. Mas na hora que mexe na parte sensível, que é no bolso, na hora que você vai fazer o cheque ou a TED da taxa de franquia, aí você vai lembrar mais da razão do que do coração. Então, aproveitem todos os momentos que vocês puderem para extrair ao máximo de todas as franquias. Não se desesperem às pressões, porque as empresas hoje investem muito, mas muito, na área comercial para se vender uma franquia. E eles estão preparados para te responder tudo de bate-pronto. Desconfie de tudo, teste tudo, avalie tudo, compare principalmente os mais diversos ramos. E, no final, se tomarem a decisão, né, Lina? Que sejam bastante felizes. Gente, desculpa o nervosismo. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigada, Dmitry, pela aula. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos, agradeço aos internautas também que nos acompanharam até o momento e parabenizar os nossos convidados. Como o Dmitry falou, não são palestrantes convencionais, por isso a riqueza, são pessoas que vivenciam na pele, né, o dia a dia do franchise, então veio nos dar esse depoimento tão rico. Obrigada, Lina, obrigada, Dmitry, e sucesso aí para vocês. Obrigada, gente, boa noite.